Vamos começar agora a nossa aula sobre conservação de calor. O princípio da conservação de energia nas trocas de calor, ou simplesmente o princípio da conservação de calor, nos diz o seguinte: em um sistema termicamente isolado, a soma dos calores recebidos e cedidos pelos corpos desse sistema é nula. Primeiramente, vamos discutir o que significa termicamente isolado. Termicamente isolado significa que os corpos desse sistema só trocam calores entre si. Eles não trocam calores com outros corpos que não pertencem ao sistema. É por isso que o sistema está isolado do ponto de vista térmico. Nesse caso, como os corpos só trocam calor entre si, só trocam energia térmica entre si, então os calores que um cede são aproveitados pelos outros. Logo, se fizermos a soma total dos calores que são cedidos por alguns corpos, mais a soma dos calores que são recebidos por outros corpos desse sistema, obviamente a soma deve ser nula. A soma de calores deve ser nula. Isso também significa que a energia total se conserva. Por quê? Porque as energias que uns corpos cedem é a mesma energia que os outros corpos ganham dentro do sistema, ou seja, não está sendo nem perdido nem recebida energia, supondo que o sistema está perfeitamente isolado termicamente. Neste caso, podemos expressar esse princípio da conservação pela seguinte fórmula matemática: Q1 mais Q2 mais Qn igual a zero. Aqui Q1, Q2, Qn e muitos outros Qs que podem ter aqui são os calores das N partículas do sistema, os calores recebidos e cedidos pelas N partículas do sistema. Então, se o sistema tem N partículas, nós vamos ter N termos. Se o sistema tem 10 partículas, nós vamos ter 10 termos e assim por diante. Por outro lado, se houver trocas de calor com o ambiente, ainda assim teremos conservação de energia, mas o calor trocado com o ambiente deve ser considerado. Então, eu falei que um sistema termicamente isolado, ele deve ser perfeitamente isolado para que valha esta fórmula, ou seja, que os corpos só troquem energia entre si e não com o meio externo. Claro que no sistema real acaba tendo troca com o meio externo. Isso não significa que nós estamos violando o princípio da conservação de energia. Na verdade, o princípio da conservação de energia é um conceito geral que continua valendo, só que como, nesse caso, há troca de calor com o ambiente, nós deveremos considerar também o termo de troca com calor ambiente. Então a fórmula tomaria essa fórmula aqui de baixo. O calor que os corpos trocam mais o calor trocado com o ambiente é zero. Embora conceitualmente seja simples e a gente entenda a conservação de calor mesmo para sistemas não isolados, ainda assim esse termo de troca com o ambiente é um termo muito difícil de medir. Então na prática a gente tenta, nos experimentos e nas aplicações térmicas, a gente tenta diminuir ao máximo, isolar ao máximo o calor trocado com o ambiente e ficar apenas com os calores trocados entre corpos. Isso é o que a gente chamaria de um sistema ideal, um sistema térmico ideal, em que não troca calor com o meio externo. Nos sistemas térmicos reais sempre há um pouco de perda de calor para o meio externo. Vamos falar sobre o calorímetro. O calorímetro é um recipiente isolado termicamente que evita as trocas de calor do ambiente com o seu conteúdo. Então, o objetivo do calorímetro, que é um recipiente, é evitar trocas de calor entre o conteúdo do recipiente e o meio externo. Por exemplo, nós podemos citar a caixa de isopor, a garrafa térmica, etc. Uma coisa importante a se observar é o seguinte: foi citado aqui calorímetro ideal. Um calorímetro ideal isolaria perfeitamente o sistema, ou seja, impediria qualquer tipo de troca com o ambiente. Então, o princípio da conservação de energia seria integralmente válido. Agora, um sistema real, como nós já mencionamos antes, ele não é ideal, ele não é perfeito. Acaba tendo trocas de calor com o ambiente. Então, por exemplo, a caixa de isopor, a garrafa térmica, eles são calorímetros, são isolantes, mas eles não são ideais. Depois de muito tempo, uma caixa de isopor, as bebidas que tiverem lá dentro vão acabar esquentando porque trocaram calor com o ambiente. Assim como na garrafa térmica, o café vai acabar esfriando porque troca calor com o ambiente após muito tempo. Outra coisa a observar é que dentro do calorímetro haverá trocas de calor entre os corpos. Então, se eu coloco gelo e refrigerante dentro da caixa de isopor, eu estou minimizando bastante a troca de calor entre esse conteúdo e o meio externo. Mas eu não estou minimizando a troca de calor entre esses elementos, ou seja, entre o gelo e o refrigerante. Na verdade, é justamente o que eu quero. Eu quero que o gelo refresque o refrigerante, não é verdade? E colocar na caixa térmica para evitar que o meio ambiente esquente toda a mistura.
Muito bem. Vamos ver um exemplo de aplicação desse conceito de conservação de calor na obtenção de alguns resultados dentro do estudo de termologia. Exemplo, uma porção de 200 gramas de água que está a 50 graus Celsius é misturada com outra porção de 300 gramas de água a 90 graus Celsius, dentro de um calorímetro ideal com capacidade térmica de 70 calorias por grau Celsius, que está a temperatura ambiente. Então, vejam aqui, há 3 corpos. Nós temos 200 gramas de água a 50 graus Celsius, 300 gramas de água a 90 graus Celsius e temos um calorímetro a 20 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, qual vai ser a temperatura final da mistura e quantas calorias cada corpo terá recebido ou cedido? Vamos aqui observar o seguinte. Primeiramente, nós temos 2 porções de águas que têm massas bem conhecidas e temperaturas iniciais bem conhecidas, e como são água, também conhecemos seus calores específicos, e elas vão ser misturadas num calorímetro. Obviamente, elas não vão trocar calor entre elas apenas, elas vão trocar calor também com as paredes do calorímetro. Então, o calorímetro é um corpo a ser considerado. Quando nós temos um corpo como um calorímetro, nós não consideramos o calor específico, porque teríamos que considerar a massa, e aí seria diferente para cada recipiente. Nesse caso, é mais interessante considerarmos a capacidade térmica, que já é uma constante pré-definida para cada recipiente calorímetro que a gente tiver. E esse calorímetro não está a essa temperatura alta da água, ele está a 20 graus Celsius, mais ou menos a temperatura ambiente. É importante notar que quando fizermos a mistura desses 3 elementos, eles entrarão em contato térmico e após um tempo bastante grande, na verdade nem tão grande, eles estarão em equilíbrio térmico a uma temperatura final. Esse equilíbrio térmico ele é a mesma temperatura, ou seja, as 2 porções de águas que estarão misturadas e mais as paredes do calorímetro estarão à mesma temperatura final. Esse tempo ΔT depende de várias coisas e que não são importantes para entender no momento. Na verdade, é fácil a gente entender que uma mistura de 2 líquidos atingirão bem rapidamente o equilíbrio térmico. Já um metal ou um outro corpo no ambiente vai demorar um pouco mais. Então, esse tempo depende de várias grandezas e que estudaremos mais à frente. Então, é dado o nosso problema. Como nós estamos fazendo uma mistura no calorímetro, nós vamos supor que haja uma conservação, pelo menos eficiente, de calor. Logo, podemos usar a nossa equação de conservação de calor. Então, vejam só, como nós temos 3 corpos, 2 porções de água e um calorímetro, nós temos que incluir 3 termos naquela nossa equação de conservação. A quantidade de calor da água 1, a quantidade de calor da água 2, que são as 2 porções de água, e a quantidade de calor do calorímetro. Todas essas quantidades de calor têm que ser igual a 0, porque os calores que os corpos perderem, os outros vão ganhar. Bem, então agora vamos substituir essas equações de calor pelas suas respectivas fórmulas. Como nós estamos falando aqui de trocas de calor que vão provocar mudanças de temperatura, a gente vai supor sempre a equação fundamental da calorimetria. Porque vejam só, se nós temos uma porção de água a 50 graus Celsius, outra a 90 e o calorímetro a 20, essa mistura vai estar em alguma temperatura final entre 20 e 90 graus Celsius. Nessa escala de temperatura não há transformação física da água nem do metal do calorímetro, então só há mudanças de temperatura apenas. Se a gente suspeitasse que pudesse haver mudanças de estado físico da água ou alguma coisa, aí teríamos que considerar isso nas nossas equações e usar, por exemplo, a equação aquela equação do calor latente, né? Mas por enquanto só precisamos da equação fundamental da calorimetria, que é o seguinte: calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, no caso da porção 1 de água, nós temos massa da água 1 vezes calor específico da água 1 vezes temperatura final da água 1 menos temperatura inicial da água 1. Mais massa da água 2, calor específico da água 2, temperatura final menos temperatura inicial da água 2. Veja a minha notação. Eu sempre coloco 1 e 2 para designar os corpos e I, nesse caso, para designar inicial e final. É uma convenção que eu adotei aqui que poderia ser diferente. Cada um pode adotar uma convenção diferente, desde que seja de conhecimento padrão de todos. Já o calorímetro, a gente não vai usar massa vezes calor específico separado, vai usar capacidade térmica, que é justamente massa vezes calor específico, porque já foi dada a capacidade térmica, vezes variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial do calorímetro. Observe que nos 3 termos eu usei temperatura final
usei a mesma letra para a temperatura final, porque após o equilíbrio a temperatura final é a mesma para os três corpos. Tudo isso tem que ser igual a zero. Agora basta substituirmos os valores. A massa da porção de água 1 é 200 gramas. O calor específico da água é 1. 1 caloria por grama por grau Celsius. A temperatura final não sabemos e a temperatura inicial é 50 graus Celsius. Para a massa 2 nós temos 300 gramas, é o mesmo calor específico. A temperatura inicial é 90 graus Celsius e a final não sabemos. Para o calorímetro temos 70 calorias por grau Celsius, é a capacidade térmica, e a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Fazendo as continhas, vamos fazer aqui a distributiva, 200 vezes TF, menos 200 vezes 50, que está 10.000, mais 300 vezes TF, menos 300 vezes 90, que dá 27.000, mais 70 TF, menos 70 vezes 20, que dá 1.400, igual a zero. Vamos juntar todos os termos que tem TF, então 200 mais 300, 500, mais 70, 570 TF. Vamos juntar todos os termos que são só números, menos 10.000, menos 27.000, que dá menos 37.000, menos 1.400 vai dar menos 38.400, tem que ser igual a zero. Leva esse 38.400 negativo, que está subtraindo desse lado, somando para o outro, fica positivo. Leva esse 570 que está dividindo do lado esquerdo, que está multiplicando do lado esquerdo, eu levo dividindo para o lado direito, e fazendo a divisão, 38.400 dividido por 570, eu tenho que a temperatura final é 67,37 graus Celsius, aproximadamente. Tem algumas casas decimais aqui que foram arredondadas. É importante observar isso, porque esses arredondamentos podem provocar pequenas diferenças nesse zero, mas diferenças bem pequenas, uma vez que nós sumimos com alguns termos aqui. Observem também a diferença entre ponto e vírgula. Ponto é separador de casa decimal, apenas aqui para separar milhar, os 38.000, né, de quantidades menores que 1.000. Todo separador de milhar, bilhar, enfim. E vírgula é separador de casa decimal, para separar unidades de fracionários de unidades. Observe também que essa temperatura final, 67,37, ela está justamente naquela faixa entre 90 graus Celsius e 20 graus Celsius, ou seja, ela não é mais do que a temperatura mais quente, nem é menos do que a temperatura mais fria, senão teria alguma coisa errada. Porque a gente sabe que naturalmente os corpos mais quentes cedem calor e esfriam, e os corpos mais frios recebem calor e esquentam. Então a temperatura final, ela tem que ser ela tem que estar entre as máximas e mínimas, ela tem que estar ali no meio, mas ela não precisa estar exatamente no meio, porque isso depende de outras características, como o calor específico, como a massa, e aí por aí vai. Então essa é a temperatura final. Mas havia uma segunda pergunta. Quantas calorias cada corpo terá recebido ou cedido? Para responder essa pergunta, basta a gente pegar esta formulazinha para cada corpo e calcular individualmente, porque agora a gente já conhece a temperatura final e já conhecemos o restante dos termos. Então, vamos pegar para cada corpo a sua equação de calor, a sua equação fundamental da calorimetria. Para a água 1, eu tenho massa vezes calor específico vezes TF menos TI, e eu já tenho todos esses dados. 200 gramas, uma caloria por grama por grau Celsius. Temperatura final é a mesma para todos, 67,37 menos 50. Fazendo a matemática aqui, chegamos a 3.474 calorias. Isso aqui é 3.000, esse ponto é separador de milhar, não é 3,4, 3.000. Isso no Brasil, tá, pessoal? No sistema americano, por exemplo, se vocês estiverem com algum livro americano, vocês vão ver que é o contrário. Lá, ponto é separador de casa decimal e vírgula é separador de milhar, assim como em algumas calculadoras e em alguns programas de computador. Para o corpo 2, a mesma coisa, a mesma fórmula, substituindo os valores 300 gramas, a mesma temperatura final, a inicial do corpo 2. Fazendo a continha, chegamos em menos 6.789 calorias. Veja que aqui ficou um negativo porque a temperatura inicial era maior que a temperatura final. Nós temos que colocar esse negativo, já que o calor pode ser negativo. Sabemos que o calor negativo é calor perdido, enquanto o calor positivo é calor recebido. Então, menos 6.789 calorias, ou seja, o corpo 2 perdeu calorias e, consequentemente, deve ter esfriado. De fato, né? Ele estava a 90 e foi para 67. Já o corpo 1, a porção 1 de água, ganhou calorias e deve ter esquentado, tanto que estava a 50 e foi para 67 graus.
Já o calorímetro, substituindo os valores que tínhamos agora com a temperatura final, fazemos a continha e temos 3.315,9 calorias. Então veja que ganhou calorias. Então o calorímetro deve ter aquecido. Consequentemente, vemos que ele estava a 20 e foi a 67. Aliás, aqueceu bastante, né? Esse calorímetro esquentou bastante. Bem, outra coisa importante que podemos fazer é verificar. Aqui nós já obtivemos então a resposta para as perguntas. Quem ganhou e quem perdeu. A porção 1 de água e o calorímetro ganharam calorias e a porção 2 de água perdeu calorias. Outra coisa importante a se observar é que se fizermos a soma de todas essas calorias, o 1, a 2 e a 3, como eu fiz aqui embaixo, nós vamos ter aproximadamente zero. Na verdade, o correto era termos zero, exatamente, como aqui na fórmula. Nós só não tivemos zero por causa desse arredondamento que, como eu mencionei anteriormente, foi necessário. Se nós tivéssemos usado muitas casas decimais aqui, ou se desse um valor exato, nós teríamos obtido exatamente o valor zero. Nesse caso, não deu exatamente zero, deu 0,9, mas isso é bem próximo de zero. O fato dessa soma de calorias ter dado zero significa que houve conservação de energia, como foi a nossa suposição inicial. Vamos agora a outro exemplo. Um bloco de 50 gramas de certo metal X, que não conhecemos, que está a 100 graus Celsius, é mergulhado em 50 gramas de água que está a 20 graus Celsius dentro de um calorímetro. Desconsidere trocas de calor com calorímetro. A temperatura final da mistura é 27,3 graus Celsius. Que metal é esse? Então, primeiramente, nesse caso, nós vamos desconsiderar as trocas com o calorímetro. Vamos considerar que ele tem uma capacidade térmica muito pequena, nesse caso, que ele não influencia, né? Então, aqui temos a temperatura final. Diferente do outro exercício, em que nós pedimos a temperatura final, nesse caso foi dada a temperatura final. Nós vamos montar o problema da mesma forma. Então, nós temos aqui uma massa de 50 gramas de um metal X, que está a 100 graus Celsius. Nós não conhecemos o calor específico, porque não sabemos que metal é esse. Nós temos 50 gramas de água a 20 graus Celsius. Como é água, sabemos o calor específico. E vamos misturar num calorímetro ideal, em que vamos desconsiderar a capacidade térmica. Depois de algum tempo, a temperatura final de equilíbrio vai ser 27,3 graus Celsius. Nesse problema, nós só vamos ter dois termos de calor na equação da conservação de calor, porque vamos desconsiderar as trocas de calor com o calorímetro. Então, o calor da substância X mais o calor da água tem que ser igual a zero. Lembrando, o calor não é temperatura. Calor aqui se refere às trocas de calores, ou seja, quem cedeu e quem perdeu calorias. O metal X, então, é massa X vezes calor específico X, TF menos temperatura inicial de X. Mais a massa de água vezes calor específico da água vezes TF menos temperatura inicial da água. Tudo isso tem que ser igual a zero. A massa do metal é 50 gramas, o calor específico não sabemos, porque não conhecemos o metal. A temperatura final é 27,3 e a temperatura inicial é 100 graus Celsius. Já para a água, temos 50 gramas, 1 caloria por grama por grau Celsius, e a temperatura 27,3 menos 20 igual a zero. Aqui podemos juntar 50x vezes, aqui nós vamos ter 27,3 menos 100, vai dar menos 72,7, mais 50 vezes, aqui dá 7,3, tem que ser igual a zero. Fazendo a multiplicação, 50 vezes menos 72,7, vamos ter menos 3.635 calor específico de X, mais 365 igual a zero. Veja que o calor do metal, a gente já vê que ele é negativo. Claro que o calor específico vai ser um número positivo. Então, a quantidade total de calor é negativa, ou seja, ele vai perder calor. Ele deve estar a uma temperatura alta e vai diminuir sua temperatura. Já a água, ela está com calor positivo, então ela vai ganhar calor e, consequentemente, deve aumentar sua temperatura. Na verdade, já sabemos que é isso que acontece, porque ela estava em 20 e foi para 27,3. Então, já temos algumas informações. Podemos levar aqui esse 365 para o outro lado, fica negativo, aí os dois negativos cortam, né? Ou se vocês preferirem pensar que a gente levou esse número para o outro lado positivo e depois inverteu a ordem, tanto faz. O fato é que nós vamos ter 3.635 CX igual a 365, trazendo esse 3.635 que está multiplicando para o outro lado, dividindo e fazendo essa divisão, nós temos 0,1 caloria por grama por grau Celsius. Bem, e quem é esse metal?
Se nós procurarmos esse calor específico naquela nossa tabelinha, ou em qualquer outra tabela de calores específicos que contenha o cobre, vocês vão ver que o calor específico do cobre é exatamente esse valor, ou aproximadamente esse valor, dependendo da precisão da tabela. Então chegamos à conclusão que esse metal é o cobre. E assim chegamos ao final dessa aula.